Eu não sei se os irmãos têm reparado, espero que sim, que nas últimas duas pregações que eu estou fazendo, eu estou trabalhando no tema onde as nossas decisões podem modificar ou transformar a nossa realidade. As nossas decisões mudam a nossa realidade. Eu venho trabalhando nesses temas, né? Desde lá, brincando com a sorte, show de desânimo, e agora também, nessa pregação, na frequência, vamos estar abordando sobre isso. Eu não creio num Deus determinista. Eu não creio num Deus onde tudo está já determinado. Eu creio num Deus como um Pai amoroso que nos ensina, através da sua palavra, quais são as direções que nós devemos tomar. E através dessas direções, nós podemos tomar as nossas decisões, e baseado nessas decisões, nós podemos colher bons frutos ou, infelizmente, maus frutos, dependendo daquilo que você está seguindo. E nessa pregação que nós vamos fazer hoje, também estareis trabalhando sobre essa temática, sobre as decisões, como as nossas decisões afetam a nossa realidade. Para isso, eu vou convidar os irmãos a viajarem um pouquinho no tempo. Lá no ano de 1948, gostaria que vocês fossem lá nas Ilhas Australianas. Vocês sabem que a Austrália não é apenas uma única ilha grande, mas tem várias ilhazinhas ao redor dela. Então, gostaria que vocês fossem lá para as Ilhas Australianas no ano de 1948, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial estava acontecendo nesse momento. A Austrália era um território muito importante. Ele era tão estratégico para o Japão que se os japoneses tivessem dominado esse território, talvez, o curso da Segunda Guerra Mundial seria outro. Eles estavam já inspirados com aquela vitória que eles tiveram lá em Pearl Harbor, estavam inspirados pela conquista que eles fizeram em Singapura, em Indonésia, não bastou pouco tempo para que eles pudessem mirar, então, na Austrália. E aí o que aconteceu? Para impedir isso, as forças aliadas americanas tinham uma única missão: proteger a todo custo o território australiano. Para isso, eles contavam com seus poderosos porta-aviões de USS. E aí, um certo dia, os fuzileiros navais estavam lá descarregando os equipamentos de guerra, mas estava um clima totalmente descontraído naquele momento. Não havia nenhuma intenção de perigo, não havia nenhuma ameaça, não havia nada naquele momento. E eles estavam descarregando numa ilha próxima ali da Austrália, chamada Guadalcanal. Guadalcanal, é isso mesmo. Tudo difícil hoje os nomes, né? Mas olha o nome que colocaram na ilha, né? Mas tudo bem. Eles estavam nessa ilha, no norte dessa ilha, descarregando aí os equipamentos de guerra, quando lá no outro lado da ilha, lá no lado sul da ilha, estava por lá um homem escondido na mata, chamado Paul Mason. Este homem, ele era um radioamadorista. Vocês já viram, quem aqui é do tempo? Hoje nós usamos celulares para nos comunicar, mas ainda tem nos caminhões, ou ainda acredito que tenha, né? Um radioamador, não tem? Aquele rádio onde você fala ali, câmbio, né? E aí outra pessoa lá escuta. Só que para que esse rádio funcione, ambos têm que estar conectados na mesma frequência. E este homem, ele era apenas um radioamador, ele não era um soldado, ele não carregava armas, ele não tinha uma patente, mas ele tinha uma única missão: olhar o que estava acontecendo e transmitir aquilo que estava acontecendo para a base aliada americana. Então ele estava lá, estava calmo até o momento, quando de repente ele escuta ruído de motores de bombardeiros. Quando ele olha para o alto, ele vê acima vários aviões japoneses, bombardeiros japoneses vindo em direção a ele. E ele pensa rapidamente, ele vai lá, liga o radioamador dele e faz a transmissão de uma mensagem.
Na mensagem está escrito assim, de STO, 24 bombardeiros torpedo em sua direção. Rapidamente, o exército americano recebe aquela mensagem, eles se preparam, eles buscam o contra-ataque para que eles possam, então, estar recebendo. Na verdade, era uma emboscada. Eles estavam tudo quietinho ali, os japoneses, e, de repente, vrum, eles levantaram o voo e foram para cima dos americanos. Se não fosse essa mensagem, possivelmente, muitos soldados americanos teriam sido mortos naquela ocasião. E possivelmente o território australiano poderia ter sido capturado pelos japoneses. E aí ninguém sabe o que poderia acontecer se caso isso viesse a ser uma realidade. Poderia ter mudado o curso da Segunda Guerra Mundial. Porque não sei se vocês sabem, mas lembra aí do mapa, Japão, a ilha, se ele capturasse a Austrália, ele estaria mais perto dos Estados Unidos, certo? Então, ali era um país estratégico. Estou falando do outro lado do mapa, do Pacífico, né? Então, por lá, seria mais perto. Por isso que ele era muito importante, esse território. Então, ele conseguiu, através dessa única mensagem, passada via código Morse. Quem já ouviu falar aí do código Morse? Sabe como é que é? É uns bips assim, né? Pequenos barulhinhos, não é falado. Então, através do código Morse, ele passa essa mensagem por radiofrequência, pelo rádio amador dele, e consegue, então, estar salvando muitas vidas de muitos soldados americanos naquele momento. E também, possivelmente, aí, o curso da guerra. Agora, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E se, por um acaso, ele tivesse errado a frequência? Vidas poderiam ter sido perdidas. Vidas poderiam ter sido perdidas. O curso da guerra poderia ter sido outro. Da mesma forma, eu e você também estamos em uma guerra. Mas não uma guerra com bombardeiros, com torpedo, com metralhadora, com tiro, mas uma guerra espiritual. Nós também estamos no meio de uma guerra espiritual. Vozes nos cercam de todos os lados. Vozes da dúvida, vozes da ansiedade, dos desejos carnais, vozes do mundo. Vêm de várias formas, mas há uma frequência diferente. Há uma frequência diferente. E se você ajustar a frequência do seu coração para capturar essa voz, a voz que você ouvirá de lá vai te trazer paz, direção, propósito e tranquilidade. A voz ouvida nessa frequência, ela não grita, ela sussurra. E assim foi que Elias ouviu Deus. Elias não ouviu num vento forte, nem num terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa, suave, um vento, uma brisa, um sussurro. Hoje ainda Deus fala. Hoje ainda Deus fala. A questão é, você está na frequência correta? Você está na frequência onde você consegue ouvir essa voz? Essa voz que sussurra, essa voz que te traz paz, tranquilidade, conforto, propósito. Então, gostaria que os irmãos abrissem aí nosso texto base, que está no primeiro livro de Reis. Eu gostaria de ler com os irmãos capítulo 19, e eu gostaria de ler do 1 até o 13. É uma leitura um pouco comprida, mas é necessária. Por isso eu vou fazer um pouco rápido. Caso os irmãos aí se percam, dá um grito aí que eu paro. Primeiro Reis 19, do 1 ao 13. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo
e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de higuiesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Palavra do nosso Senhor. Pai, fale conosco. A tua palavra diz que o Senhor fala conosco através de uma brisa suave, de um sussurro, de um murmúrio. Que nós possamos estar conectados a Ti, Senhor. Na mesma frequência do nosso coração, fala conosco através do Seu Santo Espírito. Que as pessoas que vieram daqui não saiam daqui. Não saiam, Senhor, sem ouvir a Sua doce palavra. Em nome de Jesus. Amém. A pergunta que fica diante desse texto é: será que eu estou na frequência correta? Será que eu estou na frequência correta? Será que você que está me ouvindo hoje está na frequência correta? Bom, na comunicação por rádio, especialmente esses rádios de guerra, não basta apenas o rádio estar ligado. Não basta você ligar o rádio. Você tem que ligar e colocar o rádio na frequência correta. Antigamente, João e Rebeca, tinha um negócio que chamava rádio. Você tinha que mexer no botãozinho, ele tinha um negocinho que ia para lá e para cá. E aí você colocava na frequência correta. E quando você tirava da frequência, o que você ouvia? Né? Um chiado. E aí quando você chegava na frequência correta, você mexia aquele pouquinho assim, aí você escutava a voz do locutor da rádio, não era assim? O rádio amador também funciona da mesma forma. Nós precisamos estar nessa... Não basta o rádio estar ligado. Nós precisamos estar na frequência correta. Caso contrário, você pode estar ouvindo chiado. Você pode estar ouvindo também uma mensagem falsa. E você também pode estar ouvindo uma mensagem, até uma mensagem inimiga, achando que é verdadeira. Agora pensa aí no Paul Manson, aquele nosso protagonista da nossa história de introdução lá. Imagina aí se ele tivesse enviado a mensagem corretamente, mas na frequência errada. Iria adiantar? Não iria. A mensagem não iria chegar aonde ela precisava, na base aliada. Ou se ele tivesse mandado na frequência correta, mas a mensagem errada, também. Ele lembra que foi por código Morse? Ele não falou, foi por código Morse. Já pensou se ele tivesse dado uns bipzinhos a mais lá? A mensagem ia chegar toda distorcida para aquelas pessoas? Já pensou?
O resultado, amados, poderia ser desastroso. Eu sei que talvez vocês gostariam que eu tivesse uma oratória melhor, que eu brincasse menos ou brincasse mais, que eu não gaguejasse, que eu não esquecesse das palavras. Talvez você gostaria que eu pregasse igual fulano ou ciclano que você gosta. Mas uma coisa você não pode dizer, que domingo após domingo eu tenho aqui pregado a palavra de Deus. A questão é, amados, que talvez enquanto eu esteja aqui pregando a palavra de Deus, talvez você esteja conectado em outra frequência. Talvez você esteja conectado nos problemas de segunda-feira. Talvez vocês estejam conectados no WhatsApp, conversando com uma pessoa. Talvez você esteja conectado aí no Instagram, rolando os feeds para ver os seus reels preferidos. Talvez você esteja conectado numa live. Talvez você esteja conectado aí no placar do jogo. E durante a semana, em nenhum momento, talvez, você também abriu a palavra de Deus. Fica a pergunta que eu gostaria que você fizesse a você mesmo, fizesse essa reflexão. Estando você conectado à frequência errada, como você espera ouvir a voz de Deus? Porque daí vem os problemas, vem as situações, e muitas vezes não sabe lidar. Por quê? Porque não está cheio da palavra. E a palavra mesmo nos ensina que as ondas, o mar agitado, ela pode bater em todas as casas. Mas na casa daquele homem que é prudente, é aquele homem que ouviu a palavra e colocou-a em prática. Então, vem as dificuldades, se você está cheio da palavra, você consegue lidar com elas. Mas se você não tem se enchido da palavra, se você não tem buscado nas oportunidades que você tem da vida, a ouvir, a estar atento àquilo que Deus tem para dizer para você, será que Deus não tem nada para dizer para você hoje? Independente de mim, independente que eu estou aqui, Deus está falando com você. Olha, não foi poucas as vezes que as pessoas chegam em mim e falavam assim: Claudinei, eu precisava tanto ouvir isso. Eu falo: o que você precisava ouvir? Ah, isso. Eu falei assim: mas meu Deus, eu não preguei nada disso. Não sou eu, é o Espírito. Olha que bênção. Isso me deixa um pouco mais aliviado. Da minha pequenez, das minhas limitações, da minha falta de preparo. Isso me deixa muito aliviado porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesse exato momento, independente da minha incapacidade. Elias é um exemplo claro disso. Elias é um exemplo muito claro disso. Quando ele estava sintonizado na frequência de voz de Deus, Elias fez grandes feitos. Fogo caiu do céu e consumiu a oferta. E ele foi audaz. Ele mandou colocar água, encharcou de água a oferta, mandou colocar água em volta. O fogo caiu do céu e consumiu, mesmo encharcado de água. Quando ele chegou até a pachorra de tirar um sarro do pessoal lá, dos profetas de Baal. Quem lembra da história? Ele chega e fala assim para os profetas: grita mais alto, talvez os seus deuses estejam dormindo. Fala aí mais alto. Estou cansado. Esse Deus de vocês aí não vai agir logo? Ele tirava um sarrinho ainda. Quando foi o momento dele, ele pediu para que Deus consumisse a oferta e assim o fez. A oferta foi totalmente consumida pelo fogo. E os profetas de Baal foram mortos. É disso que está se tratando o texto. Todos os profetas foram mortos. Aí o que aconteceu? Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, manda esse recado para Elias. E esse recado chega aos ouvidos de Elias. E nesse momento, ele se desconecta da frequência de Deus, desconecta da voz de Deus e passa a ouvir a voz de Jezabel através do seu
servo. E quando ele escuta essa voz, quando ele mudou a frequência do coração dele, o que trouxe isso ao coração dele? Medo, angústia, depressão, fuga da realidade e até pensamentos de morte, como nós acabamos de ler. Mas como eu sei que eu estou na frequência correta? Primeiro ponto, Deus fala através da sua palavra. Deus não fala nada, nada, absolutamente nada que não está contida na palavra. Se alguém falou algo para você e esse algo não passa pelo filtro da palavra, pode descartar. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus fala através da sua palavra. Você tem sentido da palavra de Deus? As oportunidades que você tem de ouvir a palavra de Deus, você tem estado de corpo e alma presente? Conectado nessa frequência? Ou você está desperdiçando esses momentos? Segundo ponto, Deus fala através do seu Santo Espírito. No Antigo Testamento, nós vamos ler histórias de Deus falando com o seu povo, Deus falando através de profetas, Deus falando com pessoas. Você já parou para pensar por que isso não acontece, por exemplo, nos dias de hoje? Eu sei que tem uns profetas que falam, tá? Mas vamos descartar esses caras. Vamos pegar só o que realmente acontece. Por que Deus não fala mais com as pessoas da maneira que ele falava lá no Antigo Testamento? Essa voz do céu, a sarça pegando fogo. Porque até Jesus, Deus ainda estava se revelando. Em Jesus, Deus se revela completamente. Nós não precisamos de mais revelações, porque Jesus já é a revelação completa de Deus. Completa. Se nós olhamos para Jesus, nós também estamos olhando para Deus. Não é isso que ele disse para os seus apóstolos? Senhor, mostra-me Deus. Ele diz, vocês estão comigo todo esse tempo? Estão pedindo para mostrar Deus? Eu e o Pai somos um. Se você olha para mim, você olha para Deus. Então, em Jesus, a revelação está completada. Por isso que Deus não fala mais, porque ele já disse tudo aquilo que nós precisamos. A revelação está completa em Cristo Jesus. A revelação está completa lá. Mas nós temos algo ainda infinitamente melhor. No Antigo Testamento, precisava, se você está no local correto, cerimonialmente correto, na presença do profeta correto, do local correto, para que você pudesse escutar a voz de Deus. Hoje, eu e você somos habitação do Espírito Santo de Deus. Deus não precisa mais de um profeta para falar com você. Ele fala diretamente através do Espírito Santo. A pergunta que eu deixo é: você tem ouvido a voz do Espírito Santo que habita dentro de você? É uma pergunta. Terceiro ponto. A voz de Deus nos traz paz e direção. Paz e direção. Quando Elias deixa de ouvir a voz de Deus e passa a ouvir a mensagem, o mensageiro de Jezabel, o que isso traz a ele? Medo, fuga da realidade, perca de propósito, desânimo, depressão e pensamentos de morte. Pergunto a você nesta noite: qual sentimento está dominando você hoje? Que sentimentos estão te dominando? Como alguém que ama você, eu peço, ressintonize o seu espírito imediatamente. Talvez a frequência que você está ouvindo não é a frequência de Deus. Talvez as coisas que você tem se enchido não reverberam a voz de Deus.
como Salomão nos ensina em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Vai ter o tempo de você rolar o feed do seu Instagram, vai ter o tempo de você conversar com aquela pessoa no WhatsApp, vai ter o tempo de você assistir o teu Reels, vai ter o tempo de você assistir sua live, de você assistir seu jogo, de você se preocupar com um boleto. Mas eu pergunto, será que agora, nesse momento do culto, é um momento adequado? Será que nós não deveríamos estar buscando da parte do Senhor nos encher, nos conectar na frequência de Deus para que o Espírito Santo nos encha e fale, independente do cidadão que aqui está? Se a voz que você tem ouvido tem tirado a sua paz, colocado medo em você, dúvidas, incertezas, pensamentos que não vêm da parte do Senhor, saiba, essa voz não é de Deus. Então, amados, antes de você seguir em qualquer direção, pergunte, isso está de acordo com a palavra? Eu posso encontrar respaldo bíblico nessa decisão que eu vou tomar? Ou eu estou tentando adaptar a Bíblia para aquilo que eu quero fazer? Lembre-se, as nossas decisões moldam a nossa realidade. Então eu advirto os irmãos, tome-as ouvindo a voz de Deus. Segundo ponto é, se eu estou na frequência correta, o que eu devo esperar? Se eu estou na frequência correta, o que eu devo esperar? Bom, nós já entendemos e decidimos então buscar pela frequência de Deus. Vamos ressintonizar aí o canal do nosso espírito e vamos colocar na frequência de Deus. Mas o que nós devemos esperar ouvir de lá? Como que funciona essa transmissão divina, essa rádio celestial? Para entendermos isso, eu convido os irmãos a gente voltar lá naquela base americana. Imagina aquele sujeito que está lá, dentro daquela tenda, ouvindo o rádio, o dia inteiro, a missão dele é ficar olhando para o rádio para ver se vai aparecer alguma mensagem. Muitos irmãos que eu conheço não poderiam pegar essa missão, né? Cadê a mensagem? Que mensagem? TDAH não ia matar a base inteira, né? Alguns irmãos riram aí. Mas imagina, esse cidadão olhando para esse rádio e às vezes, por muitos dias, esse rádio, silêncio. Nós passamos assim também. Por muitos dias, silêncio. E ele acaba criando algumas expectativas. Será que quando eu ouvir a mensagem, será que vai ser uma mensagem assim, uma voz forte, como se fosse um terremoto, gritando: sai, ó, o japonês vindo, né? Oh, cai fora daí! Gritando. Ou será que ele esperava uma mensagem com mais detalhes, falando assim: olha, são 24 bombardeiros, modelo Nakajima B5N, com torpedos, pintados de amarelo, o avião é verde, tem 2 pessoas dirigindo, o nome do japonês é... não vou falar o nome do japonês aqui, não. Armados com torpedos, com bombas de 805 gramas, né? 800 quilos e 5 gramas. Às vezes a gente quer isso, né? Cheio de detalhe. Mas o que chegou? O que chegou para aquela pessoa? Apenas pequenos bips. Um código Morse. E naquela mensagem, apesar de curta, apesar de simples, tinha o suficiente para salvar a vida daquelas pessoas. A mensagem dizia, de STO, 24 bombardeiros torpedo em sua direção. A mensagem era só essa. O que significa esse STO? Esse STO era
assinatura, uma sigla, uma assinatura secreta entre aquela pessoa que estava transmitindo a mensagem e a base aliada, para que a base aliada soubesse que aquela mensagem era verdadeira. Então ele colocava uma assinatura secreta na mensagem. E através dessa assinatura secreta ele sabia, sim, essa mensagem é verdadeira. Podemos confiar. Gente, está vindo bombardeiro japonês. Vamos se preparar para um contra-ataque. Era exatamente isso que significa. Da mesma forma, quando nós estamos na frequência correta, existem certas marcas que vão confirmar que a voz que nós estamos ouvindo é a voz de Deus, que a mensagem que nós estamos ouvindo é uma mensagem verdadeira. Essas marcas são como uma assinatura espiritual, mostrando para nós que essa mensagem ela é segura, ela é verdadeira e nós podemos confiar. Essas marcas são, primeiro, a mensagem de Deus, por vezes e frequentemente, irão quebrar as nossas expectativas. Muitas vezes nós esperamos que Deus fale conosco de determinada forma. Nós só iremos tomar a decisão se Deus falar comigo dessa maneira. Nós só achamos que Deus fala se for assim, 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 assado. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco através de grandes milagres, de terremotos, de uma voz estrondosa, de grandes feitos, de fogo caindo do céu. Deus pode fazer isso? Pode. Mas esse não é o único caminho. Deus pode falar com você enquanto você está lavando a louça da sua casa, enquanto você está dirigindo no seu carro, enquanto você está fazendo uma tarefa cotidiana. Elias tinha acabado de ver fogo caindo do céu. Grandes coisas aconteceram na vida de Elias. E quando ele estava lá no Monte Carmelo, talvez ele esperava que Deus iria se manifestar também dessa forma. E veja como que Deus quebrou as expectativas de Elias. Deus não tinha se manifestado através do fogo, mas agora nós olhamos que caiu fogo, mas Deus não estava lá. Deus não tinha se manifestado através do terremoto? Tinha, mas agora falou que ele não estava lá. A voz de Deus veio para Elias de uma forma que Elias nunca iria esperar, através de um murmúrio, uma brisa suave. Olha aí, Deus quebrando a expectativa de Elias. Deus não pode ser colocado dentro de uma caixa, amados. Deus só se manifesta se for assim. Deus só fala comigo se for assim. Ah, se o pregador não gritou, então Deus não falou. Se eu não senti aquele arrepio na nuca, Deus não falou. Se eu não pular aqui em cima, eu não estou cheio do Espírito. Muitas vezes também queremos que Deus seja específico com a gente. Nos dê todo detalhe para a gente tomar as nossas decisões. Fale tintim por tintim. Deus fala para você, vai lá, eu estarei contigo. Mas daí você quer saber, você vai de que jeito? Com que recurso? Quem vai com você? Quem que não vai? Que cor que vai ser o carro que vai te levar lá? Se você vai de carro, você vai de moto. Você quer saber tudo. Todas as coisas, quer ser detalhistas. Mas Deus quer, antes de tudo, que você confie nele. Então aí já temos mais uma marca da assinatura, essa assinatura celeste. Toda a mensagem de Deus nos impulsiona a confiar ainda mais nele. Nos desafia a confiar ainda mais nele. Deus quer, antes de tudo, que você confie nele e que ele vai suprir todas as suas necessidades.
Ele quer que nós possamos confiar primeiro na sua presença, porque ele disse: eu estarei contigo. Não no nosso planejamento, não nas nossas capacidades, não nos recursos que estão à volta, mas primeiro lugar, confiar nele. Ele não disse isso para Josué? Lá em Josué 1,9 diz: não fui eu que lhe ordenei? Então seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso já basta. Já basta. Nós temos a presença de Deus, o que nós podemos querer mais do que isso? A presença de Deus já é suficiente para nos suprir de toda necessidade. A terceira assinatura da parte do Senhor, ou seja, se aquela mensagem, eu preciso verificar se aquela mensagem está contida nela, é que a mensagem de Deus sempre vai fazer com que nós sejamos desafiados a ter um caráter cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Se aquela mensagem não faz com que você tenha um caráter aprovado, mais parecido com Cristo, tome cuidado. Essa mensagem pode não ser da parte do Senhor. Pode ser uma mensagem falsa. A palavra de Deus sempre vai fazer com que nós possamos estar cada dia mais parecidos com Cristo. E o terceiro ponto, para onde a frequência nos move. Quando nós estamos conectados na frequência de Deus, para onde ela nos move? Quando Elias estava na frequência do medo, a sua oração era simples e trágica. Senhor, tira a minha vida. Não foi isso que Elias disse? Senhor, tira a minha vida. Mas quando ele sintonizou na frequência de Deus, a conversa mudou completamente. A voz de Deus não veio apenas para acalmar Elias, mas para recomissionar Elias. O Senhor disse a ele, se você tiver curiosidade lá na sua casa, você pode ler o capítulo todo. Ele vai dizer assim: volte pelo caminho por onde veio, unja Azael, unja Jeú, unja Eliseu para suceder você como profeta, e eu preservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Deus não foi falar o quanto que Elias era fraco por estar pedindo a morte. Como eu, infelizmente, assisti essa semana de um grande líder religioso aqui no Brasil fazendo isso com um pastor dele que tirou a própria vida. Ele estava falando para esse pastor o quanto que esse pastor era fraco por ter feito isso. Deus não fez isso com Elias. Deus não ficou falando para Elias o quanto ele era fraco porque ele tinha se adentrado em uma caverna, porque ele estava pedindo a morte. Deus nem tocou nesse assunto. O que Deus fez para Elias? Levanta, que tem água, aqui tem pão. E você precisa fazer isso, 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 isso. Deu propósito. Lembra da pregação passada, que eu falei sobre show desânimo? Por que o desânimo nos pega? Por que o desânimo nos aprisiona? Falta de propósito, falta de esperança. Acabou os nossos sonhos. E se nós não sonhamos, o desânimo vem mesmo. Então nós precisamos reacender os nossos sonhos. Nós precisamos sonhar com coisas novas. Foi isso que Deus fez com Elias. Recomissionou Elias, deu novas coisas para ele. E Elias conseguiu sair, então, da caverna. A voz de Deus, ela não nos envia para a caverna, ela nos tira de lá. Ela renova o nosso propósito, renova a nossa fé e renova o nosso ânimo. O medo dizia para Elias: você está sozinho, só sobrou você, não era isso que Elias falou? Só sobrou eu, matou todo mundo, só sobrou eu.
que Deus fala para ele? Ei, Elias, você não sabe de nada. Tem mais 7.000. O medo faz isso em nós. Nos leva para caminhos de solidão. A gente acaba se isolando. A primeira coisa que você deve se aperceber, eu falo isso com todo cuidado, prestem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. A primeira coisa que vocês devem se aperceber, que vocês estão debaixo de uma opressão espiritual maligna, é quando você tem um sentimento de isolamento, de solidão. A primeira coisa que o inimigo faz é tentar isolar você e levar você para dentro da caverna para você ficar sozinho. Ele diz para você, você só tem você, acabou, já era. Só tem você e os seus problemas. Ninguém liga para você. Deus disse não. Tem mais 7.000. E tem um rapaz que eu estou preparando para suceder você. Você não sabe ainda as coisas que eu tenho para fazer a seu respeito. Elias achou que já era o fim. E Deus deu mais coisas para ele. E ele sai da caverna e ele cumpre o seu propósito. E ele faz ainda mais coisas. A voz que você tem ouvido tem levado você para a caverna da solidão? Ou impulsiona você a um futuro com propósito? Ela diz que você está sozinho ou te lembra que você faz parte de um grande exército? De uma família, de uma comunidade, família de Deus. Concluindo, amados, em 1948, lá no meio da selva de Guadalcanal, um operador de rádio amador chamado Paul Manson manteve-se atento à frequência certa entre o barulho da guerra e as transmissões falsas e o risco de interceptação inimiga. Ele permaneceu focado naquilo que importava. Ele capturou a mensagem correta, ele transmitiu a informação e essa informação salvou vidas. Era uma informação simples, mas poderosa. E essa mesma informação, essa mesma mensagem simples está também contigo. E ela diz: Jesus é o meu Senhor. Jesus morreu por mim e me salvou dos meus pecados. Esse é o Evangelho. É uma mensagem simples, não é estrondosa, mas é poderosa. Jesus é o nosso Salvador. Esse é o Evangelho, essas são as boas novas. Você é um pecador, mas Jesus salvou da condenação. Hoje nós estamos em meio de uma guerra, mas não uma guerra com bombas e porta-aviões e metralhadoras, mas uma guerra espiritual. E assim como no rádio, a frequência que você ouve pode determinar o seu destino. Se você está ouvindo vozes que tiram a sua paz, geram medo em você, paralisam a sua fé, eu posso dizer para você que você não está na frequência correta. Mas talvez você esteja buscando Deus apenas em terremotos, em vozes estrondosas, em shows grandiosos, em grandes personalidades gospels. E talvez você esteja perdendo o sussurro do Espírito Santo, que diz a você que você é filho de Deus, amado por Deus. Mas se você sintonizar na voz que ecoa a palavra de Deus, a voz que molda o teu caráter, com o caráter de Cristo e te dá propósito,
eu digo a você que você está do lado certo. Você estará do lado daquele que não que vai ganhar a guerra, mas que já ganhou. Você está do lado daquele que é o maior general de todos os generais. Você está do lado de Jesus Cristo.